Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos vídeos extras. Chegamos na lição de número 11, onde nós vamos tratar do assunto de ética cristã, vícios e jogos. A verdade prática, Deus não criou o ser humano para ser escravo dos vícios, nem dos jogos. Mas, segundo a palavra de Deus, não podemos ser dominados por coisa alguma. Hoje nós vamos tratar sobre os vícios como degradação da vida humana. E vamos dar continuidade à nossa aula passada, que foi tratada sobre os vícios. Então este é o vídeo extra, onde nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lição 11, ética cristã, vícios e jogos. Amados irmãos, nós estudamos na lição de número 1, a lição que está no YouTube, que é para todo o público. Nós estudamos que os vícios têm sido a causa da degradação moral do ser humano. Este é o mundo de Satanás idealizado para a destruição de todo ser humano, para que o ser humano não procure se aproximar de Deus. Nós citamos um caso bíblico da qual Jesus foi ao encontro de uma mulher, sem tocar no assunto dos vícios que ela tinha. Jesus é o único que sabe tratar desse assunto sem mexer na situação dolorosa, repugnante que ela vive. Jesus, ao tratar do assunto da mulher samaritana, a mulher reconheceu logo no decorrer da história que Jesus era o profeta. Então, é aqui que ela começa a abrir o jogo da sua própria vida. Em João capítulo 4, no versículo 19 e versículo 20, abre-se um parêntese ou uma nova história. Parece que nós temos duas histórias em uma mesma história. A mulher samaritana, ela procura águas no poço de Jacó. Embora ela tenha um outro poço escondido, o poço sexual da sua imoralidade, que ela saía às caladas da noite à procura deste poço. Mas Jesus sabia a necessidade da mulher samaritana e foi ao encontro dela. De repente muda-se a história. No versículo 19 para o versículo 20, a mulher samaritana vai mostrar a causa da sua problemática, isto é, dos seus vícios, que era a sua vida sexual que estava desequilibrada. Este é o aspecto do pecado, que veio desequilibrar os instintos do homem. No caso aqui da mulher samaritana, era o instinto de reprodução, que estava sendo afetado na área sexual. Então nós podemos observar, a mudança é que quando ela coloca à disposição de Jesus a história dos pais que ela tinha, isto é, da história da família dela. Nossos pais adoraram neste monte. O que tem a ver a adoração ali, ela citando se o problema todo dela era ir todo dia no poço de Jacó? Porque Jesus descobriu ela. Jesus viu a vida profunda dela. Com isso, parafraseando, com isso, vamos pensar. Nós estamos aqui para pensar, irmão, para como foi a história por detrás dos bastidores. Ela era samaritana.
Agora vamos fazer uma imaginação. Ela sempre desejou adorar em Jerusalém, porque ela disse: vocês dizem que é aí o lugar de adoração, em Jerusalém. Porém, os nossos pais dizem que é aqui no monte. Veja, meus irmãos, imaginamos que ela tenha ido a Jerusalém adorar a Deus. Como nós vemos na história que os samaritanos não se davam com os judeus, imagine os judeus lá, na hora da adoração, vendo aquela mulher, expulsaram ela de lá. Sai daqui, mulher, você é samaritana, volte para o seu lugar, vai lá para o seu monte, volte para os seus pais. Com certeza, na nossa imaginação, isso foi muito doloroso. Nós estamos apenas fazendo uma cogitação, um pensamento dentro do texto, porque ela se entristeceu. Os vícios, eles só vêm por causa de uma história negativa na vida dela, ou na vida dele. Por que ela se meteu no vício da sexualidade? Por causa da tristeza do seu coração, que ela não conseguia se comunicar com Deus em uma adoração em Jerusalém. Portanto, ela foi expulsa. Imagine hoje, colocando para os nossos dias atuais, quantas pessoas não voltam aos seus vícios, uma vez que são feridas, que não são compreendidas, que não são auxiliadas, que não são trabalhadas e não são consoladas. Essas pessoas voltam a beber, voltam a fumar. Imagine a mulher samaritana com essa dor no seu interior. Vou me prostituir, vou ganhar este mundo, vou atrás de alguém. Amados irmãos, é muito sério esta questão dos vícios. A vida boêmia é uma vida sem amor, é uma vida de prazeres sexuais ilícitos, que as pessoas conseguem viver com um, com outro, etc. Isto é uma vida boêmia, que não ama ninguém. Jesus havia dito: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Amados irmãos, muito triste a situação de um viciado. Embora Jesus não chegue a tratá-lo de uma forma literalmente como ela é, porque Jesus vê o futuro da pessoa que é viciada. Jesus vê que ele foi originalmente criado para adorar a Deus. Então, meus amados, nós podemos ver que o problema dos vícios é porque não crer em Jesus, não crer em Deus. Por quê? Porque a questão de toda a problemática é voltar à adoração, que eles ainda não conseguiram sair dos vícios, porque ninguém trouxe uma palavra, ninguém os visitou como Jesus visitou aquela mulher samaritana. Precisamos quebrar as barreiras, os paradigmas da nossa sociedade racial. Nós temos que levar o Evangelho, porque toda problemática é porque as pessoas não creem mais em Deus. Jesus havia dito para aquela mulher: se tu crer. Depois ela disse: eu creio, Senhor. Ela exatamente se converteu, se humilhou. Ela diz:
eu creio que o Messias virá e nos contará tudo. Então, meus amados, a problemática é resolvida quando nós cremos em Deus. Porque há um problema na sociedade, porque a sociedade vive um caos aqui, na sua carne. Ela não vive mais procurando servir a lei de Deus, certo? Porque Paulo, ele sabia que não poderia servir a carne e a Deus ao mesmo tempo. Ele tinha que fazer uma escolha, porque aqui a carne está atuando nesse atual mundo de vícios. O mundo está cheio de vícios na carne. Quem comanda é a alma, a mente, no corpo. É aqui onde tem os instintos da alimentação, o instinto da reprodução, o instinto da comunhão, o instinto do domínio, o instinto da autoproteção. O que é isso, irmãos? É que eu tenho os instintos que foram dados por Deus para ser atuado de uma forma equilibrada. Quando o pecado veio ao mundo, o homem passou a usar sua carne, essa parte da alma com o corpo, e o homem agora só faz a vontade da sua mente, que é o seu eu. É preciso reconhecer a lei de Deus pelo Espírito Santo que habita no novo convertido, naquele que crê em Deus. Por quê? Porque eu tenho que saber que se eu alimento os vícios, eu vou perder esta batalha. Eu não vou conseguir servir a Deus na minha carne. É uma escolha. Eu tenho que escolher. Abrir o coração. Por quê? Porque o coração é cheio da palavra de Deus. Quando eu creio, palavra de Deus. Quando eu procuro ler e ouvir. Com isso, o coração agora trabalha no homem a fim de levá-lo a ser espiritual. Isto é, ter uma nova dimensão. Conforme diz Apocalipse 12, é como um tipo daquela mulher que os pés estão na lua e as suas vestes é de sol. Foi o que aconteceu na transfiguração. Jesus brilhou seu rosto como o sol. Glória a Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vós sois o sal deste mundo e a luz deste mundo. Sal da terra e a luz deste mundo. Com isso eu posso ver que este homem aqui é reprovado porque ele é natural. Ele também é carnal, só vive debaixo do sol, na perspectiva de sempre estar deprimido, viciado, em todos os aspectos, seja na droga, no sexo, no rock, ou na prostituição, em tudo a respeito de sexo ilícito, onde temos uma palavra chamada porneia. Tudo isso leva o homem a vícios, leva o homem a se alimentar demais, ser obeso, ser um glutão. O Espírito Santo sempre está alertando: meu filho, cuidado, cuidado. E a carne leva sempre massa, comida, já que ele tem um problema de vício na alimentação.
come sem parar, gosta, é viciado em comer, por isso que tem o pecado da glutonaria. Então, este homem natural, cheio de vício na carne, é reprovado por Deus. Quanto à reprodução, também o vício é na área sexual, aonde a reprodução sai dos padrões estabelecidos por Deus na sua lei. Com isso, não é usado no limite do casamento, que foi determinado por Deus, é usado antes do casamento e também é usado no relacionamento extraconjugal. Com isso, há uma degradação social, moral, espiritual no homem, em que o homem agora está sendo reprovado porque saiu dos limites, dos padrões da própria lei do Criador com respeito à natureza da qual foi criado o sexo, para qual a finalidade ele tem na vida humana. Glória a Deus. Então, meus amados, nós podemos ver que o campo de batalha está na mente. É aqui na mente que ele pode ser um viciado, porque o vício vai vir através do corpo. É o corpo que é o soma, a alma está no campo do psique. Então, a ciência diz que o homem é psicossomático. Com isso ele atua neste mundo com a alma e o corpo. Ele só vai atuar no espírito se ele aceitar Cristo como seu Salvador. Então o Espírito Santo vem aqui para o seu espírito humano. Assim ele passa a ter uma vida espiritual que vai ser regida, regulamentada pela lei de Deus, que vai equilibrar todo o seu corpo, toda a sua alma, e que os instintos agora estarão livres dos vícios, porque estarão equilibrados, isto é, não pecarão mais. O pecado é o desequilíbrio, por isso que tem os vícios, porque o pecado é o desequilíbrio da reprodução, da alimentação, da comunhão. É onde o homem não procura adorar a Deus, ele procura ídolos. Nós temos um romano e um gospel. Aquele que é gospel procura ídolos vivos. Aquele que é romano procura ídolo morto. Com isso, não tem nenhuma diferença. O vício na idolatria procura sempre ídolo, morto ou vivo, romano ou gospel. Mas você é evangélico, você não tem ídolo, você tem Deus. Você tem o único soberano Deus. Então, meus amados, precisamos nós exatamente resistir às tentações que vêm sobre nós do diabo. Não veio tentações sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos tentará, não vos deixará ser tentado acima do que podeis. O homem não foi feito para ser um drogado, um viciado, um alcoólatra. Não, ele não foi feito para ser escravo. O homem não foi feito para ser um homem podre, sujo, imundo. Vamos colocar uma tipologia, um zumbi. O homem não foi feito para viver nesse estado, por isso Deus trouxe a morte. Se Deus não trouxesse a morte, imagine os homens podres, como zumbis. Não existe zumbi não, estou só colocando um tipo. Pessoas que não morrem, mas estão fedendo. Era esse o estado do mundo, se não tivesse a morte. Então a morte veio
para acabar de vez com esse mundo do diabo, com esse mundo de vícios. Com isso, Deus trouxe a fé para a pessoa se arrepender, para a pessoa crer, para a pessoa sair dos vícios. Por quê? Porque ela se arrepende e crê em Jesus, ela pode reverter até mesmo a sua própria morte. Porque ela sai dos vícios porque ela crê em Cristo. Dessa forma, ela espera a sua redenção do seu próprio corpo. Porque é na redenção que o corpo torna-se imortal, glorificado, eterno. O homem jamais, na presença de Cristo, será um zumbi, um homem podre, viciado, alcoólatra. Os irmãos já viram, os amigos já viram os alcoólatras, triste, muito triste, andando pela cidade, muito triste. Deus não quer homens como aconteceu com os demônios. Deus não quer zumbis, Deus não quer demônios, novos Lúciferes, Deus não quer. Por isso que Deus amou o mundo, para reverter a situação, para o homem que saia das drogas, que o homem saia dos vícios e seja uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus deu o domínio para o homem, o domínio espiritual, mas no físico. Porque Adão tinha o Espírito Santo e ele dominava as aves do céu, os peixes do mar e os animais do campo, céus, terra e mar. Quando Jesus chega na terra, quando ressuscita, ele diz: é-me dado todo o poder, nos céus, na terra e no mar. Com isso, é o segundo Adão. O que foi perdido pelo primeiro, foi recuperado pelo segundo. Glória a Deus. Com isso, nós podemos ver que o homem, vamos ver um exemplo aqui. Voltamos aqui. Ó. Queridos, foram 6 talhas. Quando Jesus foi convidado, no casamento sempre vai ter o vinho. E vai faltar o vinho. Aí naquela questão Jesus fez o quê? Transformou a água em vinho. Mas levaram 6. Por que não foram 7? Porque a 7ª é a perfeita. Não poderia estar lá. 6 é o número do homem caído. 7º é o número da perfeição. A 7ª vai estar onde? Lá na ceia do Senhor. É onde você pode se cobrir. E as 6 estão aonde? Nos bares, aonde as pessoas ficam nu. A 7ª está na ceia, na mesa do Senhor, aonde você está cobrindo o seu próprio corpo de luz, de comunhão, de presença de Deus. Quando Deus disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal, veja se a uva não está no bar e não está na ceia. Veja se ela não é colocada por causa da fermentação, do teor alcoólico, vem para os bares. Mas ela, de uma forma natural, que Jesus, ao apontar para a uva, ele fala da uva fresca. Ele diz: o fruto da vide, aquela tirada da hora. Então ele fala que essa aqui representa o bem. A outra parte da uva, que é fermentada, esse processo, representa o mal. Amados irmãos, nós temos 2 opções.
em escolher ou o bem ou o mal. O pior pecado está naquele que conhece o bem e faz o mal. Por isso que Nínive não tinha conhecimento, ou não sabia discernir entre o bem e o mal. Eles creram em Jesus, eles creram em Deus, porque foi pregado a eles o bem, para eles se livrar do mal. O mundo hoje faz o mal pensando que é o bem. Então o mundo também é que nem Nínive, não sabe discernir entre o bem e o mal. Está escrito na palavra de Deus: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Por quê? Porque essas pessoas não sabem discernir ainda entre o conhecimento do bem e do mal. Então, meus irmãos, quando Paulo também, no mesmo assunto, estava perseguindo os cristãos, ele achava que estava fazendo bem, matando os cristãos, mas Deus lhe disse: está fazendo mal. Por isso, cuidado, você que sabe fazer o bem, são os maiores pecadores que existem na face da terra. São os que sabem fazer o bem e não faz o mal. Triste realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, eu, nós cristãos sabemos fazer o bem. E o bem é a autoridade de Deus. E aqueles que estão nos vícios ainda não conseguem discernir entre o bem e o mal. Estão nos vícios, mas acham que estão fazendo o bem. Com isso, nós temos que chegar a estas pessoas e mostrar o bem e dizer que que está nessa situação, esse necessitado, precisa conhecer o bem. Precisa conhecer o bem. Com isso, nós podemos ver que o conhecimento tem que vir de Deus. Esse é o único educador que sabe ensinar a respeito do bem, o que é o bem. Com isso, meus irmãos, estamos concluindo a nossa aula, mostrando para os irmãos que o julgamento começa primeiro na minha casa, na sua casa, começa pela igreja, pela casa de Deus, aqueles que sabem fazer o bem. O julgamento não começa pelo mundo, porque o mundo ainda não sabe discernir, faz o mal pensando que é o bem. Mas nós que fazemos o bem e fazemos o mal, por isso que Deus vem julgar logo a sua própria casa, porque essas pessoas sabem discernir entre o bem e o mal. Então, meus amados irmãos, concluímos que nós precisamos de fé, assim como Eliseu. Eliseu sabia que os inimigos eram muitos, mas pela fé ele poderia ver cavalos e carros de fogo ao seu redor. Isso é fé. O moço que estava ao lado não viu. Eliseu orou a Deus: Senhor, faça com que esse moço veja. E o moço viu carros e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. E era muito mais do que os seus próprios inimigos. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, irmãos, não viva uma vida independente de Deus. Viver uma vida independente de Deus é viver como se estivesse nas drogas. Você vê, olha para Jesus e faz como os discípulos. É um fantasma. Por que que o Popeye vence o Bruto comendo espinafre? Nós somos pessoas naturais. Nós não precisamos de droga. Temos que ser cheios do Espírito de Deus. Porque a loucura deste mundo é por falta de sabedoria. E a loucura deste mundo é o vinho. Não
embriagueis com o vinho deste mundo, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5. Com isso nós podemos ver, meus irmãos, que os vícios tiram a sabedoria, tira o domínio, tira a sobriedade. Os vícios traz contenda, quebradeira, mas somente Deus que pode trazer o conhecimento do bem, discernimento do mal, pode fazer com que você atue neste conhecimento. É Deus que atua no conhecimento. Por isso, prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ainda mais, do contrário de Deus, o diabo está do outro lado. Aí você não procura Deus, não procura a Bíblia, não procura ouvir as palavras de Deus, aí o diabo te pega, porque o diabo trabalha na falta de conhecimento. É ali onde ele dá uma rasteira. Acaba com você, porque você não tem conhecimento. Que Deus nos abençoe, nos guarde e que nos proteja deste mundo mau.